Olá, turma! Agora nós iremos começar o terceiro semestre, o segundo semestre e terceiro bimestre. Espero que vocês estejam bem, com disposição para a gente concluir esse ano, certo? No terceiro bimestre, nós iremos estudar fisiologia humana. Alguém já ouviu falar em fisiologia? Então, senão a gente vai aprender o que estuda a fisiologia e o que é fisiologia, certo? Nosso principal objetivo nesse conteúdo é que vocês identifiquem as funções dos sistemas. Como a gente vai começar do sistema digestório, então nosso principal objetivo dessa aula de hoje é que vocês conheçam os órgãos que compõem o sistema digestório e suas funções. A habilidade que vocês têm que desenvolver as competências, aliás, do Enem, é que vocês realmente consigam compreender essas interações dos organismos e do ambiente e as que estão relacionadas com a saúde, certo? Então, vamos começar sobre o que significa fisiologia. Então, a palavra fisiologia, ela vem do grego physio, função, e logia, estudo. Então, a gente vai estudar como é que funciona esses sistemas nos seres vivos, né? Vamos conhecer a parte mecânica, física e química. Existe a fisiologia animal e a fisiologia vegetal, certo? Nós vamos estudar a fisiologia animal, mas a humana, ok? Então, vamos conhecer primeiro, vamos fazer uma caminhada em quais são esses sistemas que a fisiologia estuda e as principais funções para que vocês possam ir conhecendo. Então, aqui nós temos os três primeiros, o sistema digestório, que é o que a gente vai começar a estudar. Ele tem a função de quebrar os alimentos, né, para que possa ser absorvido esses nutrientes para o funcionamento bem do nosso corpo. Então, nós vamos saber como é que acontece isso. Aqui está a representação do sistema digestório, né, que é onde vai acontecer a digestão. O sistema respiratório está aqui representada pelos pulmões. Então, onde ocorre a troca gasosa. Qual é a função dele? A troca gasosa, porque a gente sabe que a gente respira o oxigênio e elimina o gás carbônico. Então, como acontece essa troca? Então, a gente vai estudar. Sistema urinário. Aqui está a representação do sistema urinário. Ele retira as impurezas do sangue através da urina. Como é que ele retira essas impurezas? Então, nós iremos saber. O sistema circulatório, a função dele é transportar. Transportar quem? Principalmente o gás oxigênio. Como é que acontece isso? Então, por que que todas as representações do sistema circulatório nós temos um lado que é azul e outro vermelho? Então, nós iremos dar uma estudada sobre esse assunto. Sistema nervoso. Então, aqui a gente tem o sistema nervoso, que é representação, que ele está representado aqui por esta moça e por essas linhas em todo o nosso corpo. Porque ele integra, ele coordena e ele regula e é também responsável pelas nossas memórias. Então, ele integra vários outros sistemas, porque a gente precisa do sistema nervoso para poder, por exemplo, para ver, para movimentar um braço, para movimentar a perna, para poder funcionar o fígado. Então, tudo vocês vão ver que é muito, ele integra os outros sistemas. Ele coordena e ele regula a nossa temperatura, então é importantíssimo. Esse daqui é o sistema locomotor, que é formado do esqueleto e dos músculos. Então, ele é responsável pelos nossos movimentos. Então, nós vamos dar uma relembrada também nesses sistemas. O sistema endócrino, que é o mensageiro químico, porque é esse daqui, representação. Ele é responsável pelos hormônios que o nosso corpo precisa para funcionar bem. Esses hormônios que são produzidos na hipófise, na tireoide, no pâncreas, né? Um hormônio chamado insulina, muito importante que vocês conhecem. Os hormônios produzidos no ovário, que é o estrogênio, progesterona. Então, nós vamos saber um pouco desse sistema. E o sistema reprodutor, o feminino e o masculino, que é a função dele é a reprodução dos seres vivos.
O sistema imunológico, que a principal função dele é defender o nosso corpo, então ele está aqui. Então vocês vão ver que o nosso corpo está cheio de defesas, que nós vamos encontrar no apêndice, no baço, no timo, então em várias partes do nosso corpo. Mas, aliás, e aí nós temos também os últimos, que são os sentidos, que é o tato, o olfato, a visão, a audição e o paladar, que aí nós vamos dar uma passeada também sobre eles. Vamos começar do sistema digestório, relembrando que vocês já estudaram na sexta série o processo de digestão, né? Então, nós temos algumas etapas para que aconteça a digestão. A parte mecânica, que é a trituração, e para que o alimento seja reduzido a partículas menores, né? É através da mastigação. Então, quando a gente mastiga, o principal objetivo é diminuir as partículas dos alimentos. E aí, depois a deglutição através dos movimentos peristálticos. Então, primeiro a digestão começa na boca, que vocês estão vendo aqui. Então, na boca, com a ajuda das glândulas salivares, que vão produzir aqui, ó, esses amarelos são as glândulas salivares, vão produzir saliva para formar o bolo alimentar, né? Depois que forma esse bolo alimentar, que recebe também na língua, tá lá cheio, na saliva, as enzimas, como a enzima amilase, que ela vai ajudar a quebrar os carboidratos que a gente encontra em arroz, batata, trigo, e vai transformar em moléculas menores. Aí a faringe vai ajudar a fechar, para poder esse bolo passar e fechar a passagem do ar, para poder o bolo alimentar passar para chegar ao esôfago, né? O esôfago é esse cano aqui grande. Então, esse cano é o esôfago, que vai levar o bolo alimentar até o estômago, né? Que a língua também ajudou a empurrar para chegar aqui no esôfago. Por meio também de contrações conhecidas como peristaltismo ou movimentos peristálticos. É como se fosse assim, uma bola dentro de uma meia, você prendendo perto da bola e só empurrando a bola. Então os alimentos vai descendo assim, aos poucos, devagarzinho, até chegar no estômago. O estômago é esse amarelo aqui, ó. Estão vendo a seta, ó, estômago, certo? No estômago vai acontecer a digestão gástrica, certo? Porque existe uma substância, um ácido chamado ácido clorídrico, onde o alimento pode passar de 2 a 4 horas. E no estômago vai ter umas contrações, que ele vai permitir que esse alimento ele seja esmagado, né? Que vire uma massa branca. E aí, é por isso que é chamado de químico, porque ele recebe essa substância química, certo? Depois que ele passa dessa digestão química, então ele vai para o intestino delgado, o intestino fino, certo? Só que antes disso, a gente tem aqui, porque o intestino delgado ele é formado por 3 porções, o duodeno, o jejum e o íleo. Então, no duodeno, ele recebe o quimo, que ainda é muito ácido. Ele é banhado pela bile, tá vendo? A bile, que é produzida aqui, ó, a vesícula biliar, esse saquinho, a bile tá dentro, que é o líquido. A vesícula é onde guarda o líquido, vesícula biliar. Quem produz é o fígado. O que é que esse líquido vai fazer? Ele vai emulsionar, ou ele vai tornar as gorduras bem pequenininhas, certo? Porque ele contém também bicarbonato de sódio. Ele vai conseguir reduzir essas gorduras a partículas bem pequenas, como se o detergente faz com a gordura, né? Deixa eles bem pequenininhos. Então, depois do intestino delgado ter recebido tanto essa bile, como também um suco pancreático aqui, ó, do pâncreas. O pâncreas está aqui abaixo do estômago, saindo aqui amarelinho, é o pâncreas, certo? Tá bem ele aqui na pontinha. Ele também derrama o suco pancreático. Então, depois disso, esse intestino delgado, ele vai absorver os nutrientes, que é o intestino fino. Ele vai absorver todos os nutrientes que seu corpo precisa.
O que não precisa vai ser jogado para o intestino grosso, isso aqui de parte de fora. O intestino grosso, né? O intestino grosso, ele tem cerca de 1,5 metros e ele precisa de muita água, porque ele vai eliminar os resíduos, o que seu corpo não quer mais. Vai eliminar em forma de fezes, certo? Ele vai ficar ainda a fezes numa região aqui, ó, chamada de seco, que ele pode passar por várias horas aí, o resto dos alimentos, que é a fezes, e depois passa pelo reto e a abertura aqui é o ânus, que é a eliminação do que o corpo não quer mais. Então, resumindo, nós temos as etapas, mais embaixo para vocês verem todas essas etapas, né? Então, o trato gastrointestinal, ele é composto pela boca, quer dizer, o que vai fazer? O aparelho digestivo é composto pela boca, onde começa, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. Aí temos os órgãos que são chamados de acessórios. Quem são eles? São as glândulas salivares, o fígado e o pâncreas, que está aqui, ó. Fígado, pâncreas, que está logo abaixo do estômago, e as glândulas salivares. Esse daqui não faz parte, que é a vesícula biliar, viu? Faz parte da digestão. Esses aqui também faz, mas só são glândulas acessórios. Esse daqui faz parte do gastrointestinal. E aqui vamos resumir para que vocês lembrem dessas etapas. Primeira etapa é a mastigação. Segunda, as enzimas que vão atuar quebrando os carboidratos, né, que ainda está na saliva, na língua. A deglutição, que a língua vai ajudar a empurrar da faringe para o esôfago. No esôfago vai acontecer essas contrações que é chamada de movimentos peristálticos. A digestão gástrica dura de 2 a 4 horas, né? Está no estômago, onde vai ser produzido esse ácido clorídrico. O intestino delgado é dividido em 3 partes, que é o duodeno, o jejunum e o ilho, onde vai ser lançado nesse momento a bile, né? Que está presente lá, que o fígado quem produz. Depois ele é lançado para o intestino grosso, que é onde vai acontecer ele vai precisar de muita água no intestino grosso, ele precisa de absorver muita água para poder eliminar o resto do que o corpo não precisa, né? Que são chamados de fezes. O reto é a parte final do intestino grosso, onde o bolo fecal, que agora já é fezes, permanece por muitas horas. E por último, é onde é eliminado através do ânus, ok? Então, espero que vocês tenham compreendido. E se não, repitam, vejam esses slides mais de uma vez para que vocês possam compreender o processo de digestão. Até a próxima aula.